Amém? Pode se assentar. Deus me dê graça para pregar para vocês aqui tudo que o Espírito colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. Fala assim, vou deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo, só Ele tem esse poder de me moldar. Vou falar assim, vou deixar o Espírito Santo me transformar. Amém? Glória a Deus. Eu colocou no meu coração hoje uma palavra que é fundamental para todo cristão, amém? É simples, mas muito profunda. Talvez você já tenha ouvido essa palavra muitas vezes, mas talvez não tenha entendimento do que se trata ou a dimensão que tem. Glória a Deus. Amém? Fala assim, a palavra é arrependimento. A palavra é arrependimento. Muitas vezes, talvez de diversas formas, você já ouviu essa palavra arrependimento, arrependimento, arrependimento. Mas do que se trata de fato o arrependimento? O que é? Glória a Deus. Sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente falar. Existe o arrependimento na perspectiva desse mundo, amém? E existe o arrependimento na perspectiva de Deus, que é a perspectiva bíblica, amém? Glória a Deus. Fala assim, arrependimento não é remorso. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento, amém? Glória a Deus. O que é o arrependimento de fato? Ó, qual a diferença do arrependimento e do remorso? O remorso é quando você faz algo errado e você se entristece por aquilo que você fez errado, mas você não muda. Amém? Você permanece a mesma pessoa. Você só fica remoendo de maneira triste, você fica repassando você aquilo que aconteceu, aquilo que você fez de errado. Amém? Esse é o remorso. O remorso é só uma tristeza, vamos dizer assim, sofrimento por aquilo que você sabe que fez errado. Mas não necessariamente você muda. Amém? Glória a Deus. Vou dar um exemplo. Sua mãe pede para você fazer algo. Você faz errado. E aí você chega diante dela, mãe, eu fiz errado mesmo, tá certo. Tipo, você remoeu ali, fiz errado mesmo e tal, mas não tô nem aí. Amém? Então o remorso geralmente é aquela coisa que a pessoa sente, muitas vezes chora, mas não tem uma mudança real. Amém? E qual a diferença para o arrependimento? O arrependimento é aquela pessoa que de maneira consciente olha para si mesmo e olha para a situação e diz, de fato, eu estou errado. De fato, está errado o que eu fiz e eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Amém? Fala assim, eu não consigo me transformar, me mudar. Quero ajudar vocês a compreender isso. Você não pode você mesmo se mudar, amém? Óbvio que você pode ter mudanças de hábito no seu dia a dia, mas a mudança que eu estou falando aqui é uma mudança de natureza, amém? É pensa assim, não é só uma coisa que você deixa de fazer e faz uma coisa nova, mas você se transformar em uma nova pessoa. Esse tipo de mudança que é lá dentro do ser, só o Espírito Santo pode fazer. Glória a Deus. Ó, pensa assim, se a gente pudesse mudar nós mesmos, a gente não precisaria do Espírito Santo, nem de Deus. A gente resolveria os nossos problemas. Glória a Deus. Amém? Eu falo assim, arrependimento é algo importante. Eu sei que talvez vocês já tenham ouvido essa palavra e muitas vezes assim, se arrependam, arrependei-vos, né? Vocês já ouviram isso, sim ou não? Quantos aqui já ouviu essa palavra? Levanta a mão aí. Quantos aqui nunca ouviu essa palavra arrependimento? Levanta a mão. Nunca ouviu. É difícil, quase impossível, né? Talvez quando você escuta essa palavra arrependimento, você leve de maneira dura. Amém, sim ou não? Porque quando você faz algo errado, alguém fala, ó, você está errado. Como que você fica? Você fica como por dentro? Você fica envergonhado, muitas vezes você fica bravo. Pessoa que fica brava é aquela que não gosta de ser contrariada, né? Não estou errado não. Ou a outra pessoa já fica triste, a outra já fica consciente, não, é verdade. Glória a Deus. Cada um vai esboçar uma reação. Mas quando você é confrontado no sentido de você sabe que precisa se arrepender, uma reação você vai ter. Amém? Glória a Deus. Não quero só falar sobre o arrependimento, mas eu quero ajudar vocês a compreender, entender o que se trata. E mais do que só isso, os benefícios que vêm junto. E é aqui que muitas pessoas perdem. Amém? Glória a Deus. Fala assim, o arrependimento é algo fundamental. Pensa assim, igual essa pilastra que está segurando esse salão, o arrependimento é um dos pilares do Evangelho. Amém? É algo fundamental. Eu diria para vocês que é a primeira mensagem. Vocês vão ver aqui. Então fala assim, o arrependimento é algo fundamental, primordial. Amém? Glória a Deus. Corre lá em Provérbios 28:13. Provérbios 28:13.
Quero ler esse versículo aqui de Provérbios com vocês em umas 2 traduções diferentes, amém? Vai estar em uma na sua Bíblia, eu vou ler igual na sua Bíblia e vou ler mais 2, para a gente poder aprofundar bem, amém? Glória a Deus. Provérbios 28:13. Eu vou ler na versão ACF primeiro, que deve ser a versão que vocês mais estão usando, a versão bíblica. Igor, por que você lê em diversas versões diferentes? Porque cada versão, ela traz um nuance da palavra, amém? Não significa que é diferente, mas tem algo ali que a gente pode aprender. Glória a Deus. Para que a gente absorva o máximo. Provérbios 28:13, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Talvez essa seja a versão mais que vocês usem. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Vou ler na versão NVI agora. Nova tradução internacional. Ó. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, quem esconde os seus pecados, quem esconde as suas falhas, esse não prospera, esse não vai adiante, esse não tem sucesso. Mas o que confessa e os abandona, em outras palavras, mas o que se arrepende, encontra misericórdia. Agora eu quero ir na King James. Essa versão aqui vai, ó. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Gostei dessa versão porque é o que ela diz, ó. Mas quem reconhece. O negócio do arrependimento muitas vezes é que a pessoa sabe que está errada, mas ela não reconhece. Por que muitas vezes ela não reconhece? Porque ela reconhecer que ela está errada vai mexer com o ego, vai mexer com o orgulho. Sim ou não? O homem natural, o homem que não cresceu no espírito ainda, ele é orgulhoso. Ele não tem a humildade, ele não tem aquela mansidão de dizer, de fato eu estou errado mesmo. Então fala assim, reconhecer quando estou errado. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem reconhece, confessa, quer dizer, declara, de fato eu estou errado. Eu não quero mais fazer isso. Abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Recebe o benefício de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Ó, a palavra no grego para arrependimento é metanoia. Metanoia. Igor, por que você fala a palavra no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito da língua grega. Amém? E os tradutores traduziram para o português. Então quando você vai na essência da palavra, você consegue perceber o que ela está querendo dizer em sua essência. Amém? E o que significa essa palavra metanoia? Fala assim, metanoia. Significa mudança de mente. Então o arrependimento nada mais é do que você mudar a sua mente. Ou melhor dizendo, em outras palavras, deixar com que Deus transforme a sua por meio da palavra. Então arrependimento é mudar. Perceba a diferença do arrependimento pro remorso. O remorso, ele sabe que ele fez aquilo ali, mas ele não quer mudar a mente dele, não quer transformar o entendimento dele diante daquela situação. Ele quer permanecer do mesmo. Se aquela situação se repetir, ele vai agir da mesma forma. Compreenderam? Amém? Então fala assim, mudança de mente. Quando você ouvir Jesus, a gente vai ler aqui, você vai ouvir Jesus dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos, João Batista dizendo arrependei-vos. O que ele está dizendo? Ei, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de ver, mude agora a maneira com que você enxerga as coisas. Troque a maneira natural e humana e deixe com que Deus transforme a sua mente, o seu coração. Quando fala mente, igreja, não é só da mente. Quando fala mente, não é só da mente, mas é do coração também. Amém? Fala assim, ó, quando a mente é transformada, o coração muda e os comportamentos mudam. Sim ou não? Por que muitas pessoas ela mudam no comportamento, mas aqui dentro dela, ela quer continuar fazendo as mesmas coisas? Ela muitas vezes muda na presença das outras pessoas, mas dentro dela, ela sabe que ela ainda é a mesma porque não teve arrependimento. Quer dizer, ela não compreendeu o que é arrependimento. Ela está pensando que arrependimento é só ir lá e parar de fazer aquilo. É ou não é? Presta atenção. Quando você se arrepende, seu coração muda. E quando o seu coração muda, automaticamente, ou como resultado disso, as suas ações mudam. Sim ou não? Ó, vou ler o versículo de novo, para vocês perceberem a ordem. Ó. Mas quem reconhece, estou errado. Confessa, declara, de fato, não quero permanecer nisso. E tá vendo? Você reconhece e confessa. E depois você vai conseguir deixar de fazer. Glória a Deus. Amém?
Então primeiro você é transformado. Transformado. Porque se você, por mais que você faça uma coisa errada, mas dentro de você aquilo não é errado, então você vai fazer sem peso ou sem sua consciência sentir nada. Porque para você tá tudo certo, sim ou não? Agora quando você é confrontado e constrangido com a verdade, você fala, não, peraí, tá errado. Eu preciso ser transformado. Tá errado. Glória a Deus. Amém? Então fala assim, a mudança da mente muda todo o resto. Quando você muda a sua mentalidade, quando você renova o entendimento pela palavra, aí a sua vida, a mudança de vida que você procura acontece. Amém? Glória a Deus. Libertação acontece. Cura acontece. Você tem acesso à presença de Deus. Amém? Bem rápido aqui. Vocês compreenderam? Amém? Então arrependimento é mudança de mentalidade. Mude a sua mente, mude o seu pensamento. Quero que vocês vejam Marcos, no capítulo 1, no verso 14. Marcos 1, 14. Marcos, capítulo 1, verso 14. Marcos 1, 14. Vou ler na tradução NVI, amém? Vou continuar aqui na NVI direto. Marcos 1, 14. A gente vai ver qual era a mensagem de Jesus. O que Jesus pregava quando ele veio na terra? Marcos 1, 14. Diz assim, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas, ou proclamando o evangelho. O evangelho significa boas notícias, as boas novas de Deus. O versículo 15. Olha o que Jesus estava pregando. Olha o verso 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Então ele está falando, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Ponto. O que ele diz? Arrependam-se, ou arrependei-vos, e creiam nas boas novas do evangelho. Então ele diz assim, ó, o reino de Deus está próximo. Tem boas notícias para vocês. Mas antes dele dar notícia, o que ele diz? Arrependei-vos, e depois o quê? E depois o quê? Qual que é a ordem aqui, igreja? Arrependei-vos e... Então, se arrepender primeiro, vem primeiro do que? Pronto. Vocês já começaram a entender a primeira parte. Porque muitos cristãos, agora eu estou falando de pessoas que já estão dentro do evangelho, já recebeu Jesus, já é de Jesus. Porque muitas vezes ela não acessa o reino de Deus. Porque muitas vezes ela tem fé, mas ela não vive as coisas que Deus já disponibilizou para ela na palavra. Fala assim, por falta de arrependimento. Glória a Deus. Ó, tem um arrependimento da pessoa que está lá no mundo e ela vem para Cristo. Ela ouve a palavra. Ela fala a verdade, eu estou vivendo uma vida completamente errada que desagrada a Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. E ela se arrepende e recebe Jesus Cristo. Amém? Ela entregou a vida para Jesus, agora ela está salva, ela tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Esse é o primeiro passo. Então ela já está dentro. Quero que vocês olhem para alguém que já está dentro agora do reino. Você pode ter muita fé, igreja. Só que se você não compreender o princípio do arrependimento primeiro, a sua fé não vai funcionar. Sim ou não? Sim ou não? Vocês compreendem? Se você não compreender o arrependimento, vai ter áreas na sua vida que, embora você tenha muita fé, as coisas não vão acontecer. Você vai olhar para si mesmo e falar, nossa, mas em certo aspecto parece que tudo vai bem. Mas quando eu me lido de frente com isso daqui, parece que não vai. Eu oro a Deus, eu jejuo, eu olho a Bíblia. E por que não vai? Por que não acontece? Porque precisa de arrepender? Precisa de transformação. Glória a Deus. Então fala assim, o arrependimento vem primeiro do que a fé. Vocês compreendem? O arrependimento ele vem primeiro do que a fé. Fala assim, Jesus pregava o arrependimento. Mateus 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, verso 1. Agora a gente vai ver João Batista, para você ver que arrependimento era uma mensagem central do Evangelho. Mateus 3:1, João Batista é conhecido como aquele que prepara o caminho para Jesus. Mateus 3:1. E naquele dia surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então quando ele ia pregar para o povo, ele não falava assim, tem cura, tem libertação, tem coisas... Ele falava assim, o reino de Deus está próximo. E para que você acesse esse reino, que tem tudo isso, o que ele diz? Glória a Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está.
Glória a Deus. Fala assim, sem arrependimento, eu não consigo acessar de maneira plena o reino. O que é o reino? Um lugar onde Deus governa. Eu vou colocar em palavras ainda mais simples. Deus não consegue governar em áreas da sua vida que você não se arrependeu. Glória a Deus. Vou dar um exemplo assim, você veio para Jesus, você já entregou sua alma para Deus. Amém? Você já está salvo, você já tem o Espírito Santo, você já creu em Jesus. Aí quando fala do casamento, você fala, não, nessa área aqui eu não entreguei para Deus ainda. Quando fala das finanças, não, essa área aqui eu não entreguei para Deus ainda. Quando fala dos seus relacionamentos familiares, não, eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Vocês entendem? A área que você não se arrependeu, Deus não pode fazer nada. Deus não pode tocar. Vocês vão ver isso. Amém? Fala assim, a área que não tem arrependimento, não tem o toque de Deus. Ó, João Batista foi conhecido como aquele que preparou o caminho para G. Você percebe? O arrependimento prepara o seu coração o toque de G. Igreja, quando você se arrepende, é como se você tivesse, de maneira, em palavras simples, como se você tivesse tudo que Deus precisasse para transformar você. Sabe o estado, quando você está em um estado de arrependimento? Vou dar o exemplo de Davi. A Bíblia fala que Davi pecou, errou e falhou, e ele se aquebrantou. Ele se humilhou. Ele se arrependeu do que fez. Era tudo o que Deus precisava para poder tocá-lo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estão compreendendo? Quando eu falo tocar a igreja, eu não estou falando só de você receber um toque de Deus aqui no culto, mas eu falo para que Deus faça de fato, em áreas da sua vida que você sabe que não está certo, que não está trilhando segundo a vontade de Deus. Vocês compreendem? Glória a Deus. Amém? Verso 8, olha, lê o versículo 8. Vamos ler o 3 aqui, depois a gente vai no 8. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor e façam para ele veredas retas. Está vendo? Prepare o caminho para o Senhor. Então João Batista vinha preparando o coração das pessoas para que elas recebessem Jesus Cristo. Por isso que ele disse assim, ó, arrependei-vos, seja batizado. Mas eu não sou o Cristo. Vem um após mim que é maior do que eu, e ele vos batizará com água e com o Espírito Santo. Se não há um profundo, se não há um verdadeiro arrependimento nas áreas da sua vida, você não vai ver o toque do Espírito lá. Amém? Você pode ter até o Espírito Santo em você, mas naquela área em especial você não vai ver o mover do Espírito, você não vai ver Deus agindo. Amém? Olha o verso 8 agora. Aqui ele pegando os fariseus, né? No verso 7 ele diz, arrependei-vos, né? Os fariseus saduceus, raça de víboras e tal. Por que ele fala dessa maneira com os fariseus? Porque eles eram homens religiosos, amém? Eles se julgavam como se eles fossem os santos, os que estavam acima da lei, ou melhor dizendo, eles representavam a lei, né? O verso 8. Deem fruto que mostre o seu arrependimento. Na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, ó, deem frutos dignos de arrependimento. Então fala assim, quando eu me arrependo, há frutos. Quer dizer, quando você se arrepende, é verdadeiro, é genuíno, naquela área que você se arrependeu, é impossível permanecer do mesmo jeito. Vocês entendem? Por quê? Porque o arrependimento, ele atrai a presença ele atrai a Deus. Glória a Deus. Amém? Fala assim, o arrependimento, ele atrai a atenção de Deus. Vai em Marcos agora no verso 6. Marcos 6. Marcos 6, verso 12. Perdão, verso 7. A gente vai no 12. Marcos 6, 7. Ó, então essa foi a mensagem de Jesus, arrependei-vos. Antes de Jesus, né? Foi a mensagem de João Batista, depois veio Jesus. E quando Jesus está ali com os discípulos, olha o que ele ensina para os discípulos. Verso 7. E chamando os 12, os discípulos aqui são os apóstolos, para junto de si, enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade e poder sobre os demônios. Aqui é Jesus chamando ele, falou, agora você tem poder e autoridade sobre os demônios. Amém? Agora eu quero que vocês vão no verso 12. Mas qual a mensagem que Jesus dá para eles pregar? Verso 12. E eles saíram e pregaram a um povo que se arrependesse. Então Jesus, ó, agora vocês têm poder e autoridade. Vão e chame o povo, fale para o povo se arrepender. Por que Deus queria que as pessoas se arrependessem? Por quê? Por quê? Calma que nós vamos chegar lá. Vai lá em Lucas 5. Lucas 5, 29. Estou mostrando para vocês lá de trás como o arrependimento é algo central. Lucas 5, 29.
Lucas 5, 29. Ó, Lucas 5, 29. Aqui é Jesus na casa de Mateus, na casa de Levi. Foi um fariseu que se tornou apóstolo, amém? Se tornou um dos discípulos. Eu vou ler o versículo 29. Ele fez um jantar. Lucas 5, 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. O verso 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram das mesmas facções, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com esses publicanos e pecadores? Um homem que Jesus tinha acabado de chamar para ser um dos seus discípulos, Levi, deu uma festa, deu um banquete ali. Falou, pode entrar todo mundo, vamos sentar, vamos comer. E estava ali os fariseus no meio. E os fariseus perguntou, mas como assim? O seu mestre está aqui sentado com esses homens pecadores, com esses homens bagunçados. Presta atenção no versículo 30. Ó. Mas os fariseus, eu vou ler depois dos 2 pontos ali. Ó. Por que vocês comem e bebem com esses publicanos e pecadores? Verso 31. Olha a resposta que Jesus dá para os fariseus aqui. Ó. E Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus fala para ele, não é aqueles que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqui, no versículo 30, ele dirigiu ao fariseu. Ao 32 agora. Agora Jesus está falando com os pecadores. Mas eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrepender. Então Jesus responde à pergunta dos fariseus e em seguida ele mira nos pecadores. Quem eram os pecadores? É aquelas pessoas que sabiam que estava distante, que estava longe da vontade de Deus. Sim ou não? A Bíblia fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Sim ou não? Sim ou não? Todos. Assim, pecadores. Eu e você. Amém? Então eu e você, Jesus está chamando para o arrependimento. O desejo de Deus é que eu e você entregue todas as áreas da nossa vida a Deus. Todos os aspectos. Enquanto não fizer isso, enquanto não houver uma rendição completa, uma submissão à palavra de Deus, você vai ser cristão, você vai ter o Espírito Santo, mas você vai viver naquela trava, naquele enrosco, naquela coisa que parece que não vai. Hora dá certo aqui, aí ali parece que cai tudo de ponta cabeça, aí você fica... Por quê? Porque não há um completo arrependimento, não há uma completa entrega. Estou segurando o ouro aqui, mas vou soltar para você. Fala assim, sem se arrepender, eu não acesso a graça de Deus. Ó, tudo que uma pessoa precisa na terra para que as coisas vá bem é ter o favor de Deus, sim ou não? Só pode estar no buraco. Se ela tiver o favor de Deus, que nem José na prisão. Se ela tiver o favor de Deus, aquela coisa ruim que está acontecendo com ela, dali sai uma coisa boa, sim ou não? A Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre José. Tudo que o ser humano precisa é da graça de Deus. Se a pessoa não se arrepende, ela não tem acesso à graça de Deus. Vocês estão entendendo? Por que o arrependimento é fundamental? Sem o arrependimento você não acessa a graça de Deus. E se você não acessa a graça de Deus, você fica como na igreja? Querendo que as coisas aconteçam na força do seu braço. Eu vou fazer isso e Deus vai me dar a vitória. Eu vou fazer aquilo e Deus vai me abençoar. Você fica pensando que Deus te abençoa pelo que você faz, não por quem Ele é. Você fica tentando comprar as bênçãos de Deus. Palavras mais simples. Glória a Deus. Essa foi uma das acusações, né, que o diabo acusou Deus de... É claro que Jó te adora, Deus. Você dá tudo o que ele quer. O diabo acusou Deus de ter comprado Jó com as bênçãos. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos. A Bíblia fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos fez assentar acima de todo principado, de toda potestade, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas por que as pessoas não recebem as bênçãos e nem se assentam no lugar de autoridade que Deus deu para elas? Porque não arrependi? Não arrependi. Vocês entendem? O arrependimento não é aquilo que você mostra para o outro. É aquilo que acontece entre você e... Os fariseus julgou Jesus aqui, os discípulos. Por que vocês estão sentados no meio desses pecadores? Mas eles não conheciam o Corá? Ó, a Bíblia fala que uma vez Jesus chegou num lugar para pregar e o Zaqueu, vocês conhecem a história de Zaqueu, né? Ele sobe em cima da figueira para poder ver Jesus. Jesus fala, desce daí, Zaqueu, vem ter comigo. Quando o Zaqueu chega na frente de Jesus, quando ele chega na presença de Jesus, sem Jesus falar uma palavra, o que ele faz? Ele se
Fala assim, consciência. Ele traz a sua consciência. Chegou perto de Jesus, ele chegou perto da verdade, perto daquilo que é certo, ele já reconheceu aquilo que estava errado nele. Só que os homens que estavam ali não viu isso. Os homens que estavam ali só viu Zaqueu ali, e Zaqueu já ajoelhado. E depois Jesus fala assim, ó, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Hoje eu vou lá na sua casa. Vou comer uma refeição com você. Os homens ali ficou endemoniado. Mas como é que ele vai na casa de um publicano, de um pecador? Mas eles não conseguiam ver o que tinha acontecido no coração de Zá. O arrependi. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O arrependimento genuíno e real é o que acontece entre você e Deus. Fala assim, uma pessoa. Olha isso, igreja. Uma pessoa de mentira nunca pode ser verdadeiramente tocada. Se você vai na presença de Deus, se você chega diante da presença de Deus e você é aquela pessoa de mentira, sabe aquela pessoa que coloca uma máscara, uma vestidura ali para se apresentar diante de Deus, você nunca vai ser verdadeiramente tocado. Você tem que ser verdadeiro. Não perfeito. Eu vou falar para você ser perfeito também. Glória a Deus. Mas você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro aqui, na sua casa. Sim ou não? Mas não é aquela pessoa assim, não, eu sou verdadeiro mesmo. Eu já falo a verdade na cara. Não, isso daí é carnal. Isso daí é carnal. Amém? Não estou falando desse verdadeiro do mundo. Estou falando que você precisa ser você. Saber onde tem os seus erros, os seus defeitos, mas aonde Deus também depositou a graça em você. Vocês estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Compreenderam aí? Estão entendendo, né? Vamos lá. Vai lá em Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Ó. João Batista falou sobre o arrependimento. Jesus, quando veio, falou sobre o arrependimento. Os apóstolos, quando foi enviado por Jesus, antes de Jesus subir, pregou arrependimento para o povo. O que a gente vai ler aqui agora, Jesus ressuscitou, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Quando ele chega perto dos apóstolos, olha a mensagem que Jesus dá para ele. Ó. Lucas 24, 45. E abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Aqui Jesus estava ressurreto, Jesus estava glorificado ali e estava conversando com os apóstolos. Verso 46. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Eles não entendiam. Deus, como assim? O que aconteceria com o Cristo? Então Jesus abre o entendimento dele e explica para ele as escrituras. Verso 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o quê? Para o perdão dos pecados, para o perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48. E vocês são testemunha dessas? Então, ó, João Batista falou sobre o arrependimento. Jesus falou sobre o arrependimento. Jesus falou para os apóstolos ir pregar sobre o arrependimento. Jesus morre, ressuscita, fala para eles, ó, tinha que acontecer isso com o Cristo, de fato ele, tinha que morrer, ressuscitar. Agora vocês vão e preguem o arrependimento. Verso 49, ó. E eu lhes envio, é a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder ficar em Jerusalém até que vocês recebam. Então Jesus está falando, ó, eu estou dando para vocês a mensagem do arrependimento, vocês vão receber o Espírito Santo para ir lá e pregar o arrependimento. Para você ir lá e pregar para as pessoas, para que elas venham se arrepender. Por que é importante a pessoa se arrepender? Porque é importante a pessoa estar consciente. Ó, se uma pessoa não se arrepende, igreja, se uma pessoa não compreende que ela precisa de arrependimento, ela não vai ter uma verdadeira vida com Deus. Segurando, mas vou soltar para vocês. Uma pessoa que pensa que não tem nenhum pecado, igreja, ela nunca vai precisar ela nunca vai precisar, ou melhor dizendo, ela nunca vai pensar que precisa de Jesus. Sim ou não? Por quê? Porque ela não compreende que o pecado é uma natureza. Ela pensa assim, ó, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada eu não mato ninguém. Sim ou não? Não preciso, sim ou não? Mas a questão do arrependimento aqui, igreja, não é de uma coisa que você fez. Não é de algo, não é de um pecado que você praticou. É por causa da sua natureza. Você nasceu pecador por causa do pecado de Adão. Glória a Deus. Fala assim, o arrependimento é para todos. Eu quero ir parte por parte para vocês entenderem, mas vou me antecipando. Corre lá então, ó, Atos capítulo 2.
Versículo 38. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Lembra que Jesus disse a Pedro e aos discípulos, né? Fiquem aqui em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo. Depois vocês vão pregar para o povo. Aqui a gente vai ler aqui agora, de maneira bem resumida, já é Pedro pregando. Pedro está pregando ali, ó. Vou ler o 36 para vocês compreenderem o contexto. Atos 2, 36. Porquanto que todo Israel fique certo disto, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Quando os homens que estavam ali ouvindo aquela pregação, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, o que a gente vai fazer agora? Pedro começou a pregar e falou: ó, não tem esse Jesus que vocês crucificou? Foi Deus que enviou ele era o Messias, ele era o Salvador, vocês crucificou. Quando eles ouviram isso, eles ficou desesperados. Falei: e agora, como que a gente faz? E aí? O 38 agora, a resposta de Pedro. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Arrependam-se para quê? Para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então só recebe o perdão dos pecados aquele que de fato se arrependeu. Se tem algo na sua consciência que te acusa de um erro que você fez, significa que você não se arrependeu lá. Glória a Deus? Glória a Deus? Se tem algo que te acusa, se tem algo que quando você vai naquilo, aquilo confronta você de alguma forma, é porque você sente, ou talvez você não recebeu perdão ali, porque você não se arrependeu. E o que é o arrepender? Você não compreendeu o quanto aquilo ali é maléfico. Igreja, Deus não pediria para você se arrepender de algo que não é ruim, de algo que não fosse causar dano, tanto em você, como no próximo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus? Estão compreendendo? Bem simples. Então o arrependimento, igreja, é aquilo que abre as portas para o Espírito operar. Quando você vem, você sabe, você não fica escondendo seus erros de Deus. Eu vou ler aqui, vocês vão ver. Você não fica tentando maquiar, tentando ser uma pessoa. Não, Deus, eu sou assim. Na verdade, eu estou assim nesse momento. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por mim, é o Senhor, e eu estou aqui. Quando você vem de maneira genuína e aberta para Deus, é tudo o que Ele precisa para transformar você. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Quando você vem dessa forma, igreja, é tudo o que Deus precisa para transformar você, para transformar a sua mente, o seu coração e, consequentemente, a sua vida. Vocês compreendem? Fala assim, a transformação é algo que acontece no coração. Igreja, eu quero que vocês fiquem muito claro nisso. Transformação, igreja, não é muitas vezes você sair lá e parar de fazer alguma coisa, talvez fisicamente. Você pode até parar, é um bom começo, mas você precisa renovar a sua. Se você não mudar a sua mente, você ainda pensa que aquilo está certo, você ainda pensa que aquilo faz sentido, então uma hora ou outra você vai acabar fazendo. Fala assim, a libertação é na raiz. Por isso que a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela divide a medula, a espinha, a alma e o espírito. Ela vai lá na raiz. Te confronta, ó, isso daqui está errado. Isso daqui está errado. Isso daqui não convém. Sim ou não? Tem pessoas que ela precisa passar por um grande sofrimento para muitas vezes cair em si. A Bíblia fala do filho pródigo. O filho pródigo foi lá, fez tudo errado. Aí a Bíblia descreve assim, ó. E caindo em si. Caindo em? Quer dizer, ele parou. Tá bem? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Sim ou não? Glória a Deus? Igreja, quero que vocês entendam isso, ó. Embora o arrependimento seja uma tristeza que você sente por algo errado que você fez, eu falei para vocês que o remorso é só uma tristeza. O arrependimento você também sente uma tristeza. Mas rapidamente é por causa da sua consciência. Rapidamente na sua consciência você sabe o porquê você fez aquilo. Tá errado isso. Vocês estão entendendo? Não é só um sentimento que você sente. Você sente a tristeza, mas vem na sua consciência, no seu entendimento. Glória a Deus. É de maneira consciente. Isso está errado por causa disso e disso e disso. Amém? Compreenderam? Fala assim, o arrependimento é algo consciente. Consciente. Você sabe que você foi e pôs a mão onde não era para você, colou? Você sabe. Amém? Eu estou assim. Não, eu sei que eu fiz. Glória a Deus. Amém? Ó. 38. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados, o batismo nas águas, para que vocês recebam perdão dos pecados de vocês, e o Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém? Corre lá
No versículo 17, Atos 17, capítulo 17, perdão, versículo 30. Atos 17, 30. Que é Paulo pregando. Atos 17, 30 diz assim, ó, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, pecados, mas agora ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Antes de Cristo vir, Deus não levou em conta o pecado e a ignorância da humanidade, mas agora com a vinda do Filho de Deus, Deus deseja, ó, está escrito ali, Deus ordena que todos se arrependam. Deus, por que o arrependimento é algo tão assim? Por quê? Fala assim, o arrependimento, ele mostra a minha miséria. Deus criou em você a imagem e semelhança dele. Por causa do pecado, por causa do que Adão e Eva fez, o pecado entrou. O homem foi destituído, ele perdeu a glória de Deus. Então quando você cai em si, a gente reconhece a nossa miséria. Eu vou colocar outra palavra que vocês, talvez miséria, vocês pensem que entendi. Pobreza de espírito. Amém? Glória a Deus. Fica mais fácil vocês entenderem, né? O que é uma pessoa pobre de espírito? Olha. Fala assim, uma pessoa pobre de espírito é aquela que reconhece que precisa de Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa que sabe e reconhece que ela precisa de Deus. A pessoa que não é assim, ela é autossuficiente. Tudo ela pode fazer na força do braço dela. Não, eu sei fazer, o meu dinheiro, o meu conhecimento, a minha influência, a minha sabedoria faz. A pessoa pobre de espírito, muitas vezes ela pode ter todos esses artifícios, mas ela olha para si mesma e sabe que ela não pode fazer nada sem Deus, sem a graça de... Esse é o pobre de espírito. Vocês estão entendendo? Vou voltar aqui agora. Por que Deus falou para que todo homem se arrependa e reconheça a sua miséria? Chegou um homem aqui pecador. Vou mostrar para vocês. Tem um homem aqui falho, pecador, errante. Se ele não reconhecer a condição que ele está, é impossível ele sair de lá. Compreendeu? Se você não reconhecer que tem um problema, é impossível resolver. Porque não tem. Sim ou não? Então o desejo de Deus, para que os homens se arrependam, não é para que Deus condene ele. Você tem que se arrepender. Se não se arrepender, eu vou te mandar para o inferno. O desejo de Deus é que você reconheça que você precisa de arrependimento, para que você saia desse estado de pecado, de miséria, para que você receba o perdão dos seus pecados. E o Espírito, esse é o desejo de Deus. Essa é a perspectiva de Deus quando olha para um pecador. Por que Deus olha para um pecador e fala, você é um pecador? Para que você olhe e fale, de fato eu sou, preciso que alguém me salve ali. Agora você entendeu o que eu quis dizer, vem? Vocês compreenderam? Por isso que Deus diz, arrependa-se, arrependa-se. Reconheça. Por quê? Porque eu não quero você nesse estado. Glória a Deus. Quando você reconhece e você fala, Senhor, de fato eu preciso de mudar. Aí Deus fala, agora sim, filho. Agora você vai ver o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza. Agora a minha graça tem condições de entrar e penetrar o seu coração. Porque você já não é mais orgulhoso. Você reconheceu que tem algo aí que precisa ser mudado. Pronto, igreja. Vocês acham que Deus enviou Jesus na cruz, o filho dele morreu, para ele olhar para você e falar, você é um pecador, você tem que se arrepender, tá vendo? Não tem jeito. Não, esse daí é o Deus humano. O Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia fala, a Bíblia fala que Deus deseja que em toda parte, todo lugar, o desejo de Deus é que o homem seja salvo. O homem caiu na condição do pecado, o homem está no estado de miséria, mas o desejo de Deus é que se arrependa, que a palavra de Deus entre no coração dele, ele seja confrontado e ele saia daquele buraco. Ele saia daquele estado que ele não foi criado para estar lá. Glória a Deus. Amém? Só que daria para a gente ficar mais umas horas. Verso 31. Agora, vamos ver o 31. Vou colocar um temorzinho santo no coração de vocês. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justo por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os... Então um dia Deus vai julgar os corações e a humanidade por meio de Jesus. E quem vai passar nesse juízo? Quem vai passar ali tranquilo? Quem se arrepende? Quem se arrependeu? Quem reconheceu aqui que é um miserável que precisa de Deus. Vocês entendem? Quando chegar lá, ele não vai ter medo. Ele vai falar, Deus, precisei ver o Senhor aqui, ver o mundo se acabar para reconhecer que eu preciso do Senhor. Glória a Deus que o Senhor me ajudou quando eu estava lá. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala que
A vontade de Deus não é que o homem vá para o inferno. E não é Deus que vai condenar deliberadamente o homem. A Bíblia fala que o motivo pela qual o homem vai para o inferno é porque ele rejeita a Jesus. Só eu estou falando para você, irmão, você está na condição de pecado. Você está numa condição de pecado. Se arrepende, recebe Jesus e Deus vai te mudar, tá tudo certo. E a pessoa, não, eu não quero, não preciso de Jesus. É Deus que está mandando ela para o inferno ou ela que não está querendo? Glória a Deus. Amém? Mas a Bíblia fala que naquele grande dia, todo joelho vai se dobrar. Uns vão se dobrar de pavor, de pânico, de medo. Outros vão se dobrar de alegria. Glória a Deus. Eu oro para que você seja aquele que vai se dobrar de alegria. Amém? Glória a Deus. Por que o arrependimento é tão importante? Porque é o único meio de haver uma transformação real. O único meio de ter uma transformação. O que é uma transformação real? É o que mudou e que não volta mais a ser o que era antes. O único meio de ter uma transformação real é através do arrependimento. Glória a Deus, porque você se dobra e reconhece. E aí a graça de Deus penetra. Vai lá em Mateus 5:3. Mateus 5:3. A gente acabou de ler, né? Eu acabei de citar para vocês. Vamos ler lá para vocês. Ficar afiado aí. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do... Tá vendo? Bem-aventurados os miseráveis, os pobres de espírito, porque porque deles é o reino do... Esse vai conseguir entrar, esse vai conseguir acessar, esse vai conseguir desfrutar da graça de Deus e do reino dos céus. Glória a Deus. Por isso que Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Deus rejeita o soberbo, mas acrescenta graça ao humilde. Quando você se arrepende, Deus encontra condições em nós de fato, restaurar o nosso coração, restaurar a nossa vida, restaurar a nossa mente, casamento, família, finança, tudo. Quando você se arrepende, é como se você estivesse dizendo para Deus que você não consegue, que você precisa dele fazendo lá, naquela área da sua vida. Você entende? Glória a Deus. Amém? Compreenderam? Corre lá em Marcos agora, Marcos 2:7. A gente vai ler a mesma coisa que a gente leu em Lucas, só que a gente vai ler em Marcos agora. Marcos 2:17, igreja, perdão. Marcos capítulo 2, versículo 17. A gente vai ler só o 17. A gente acabou de ler em Lucas, mas a gente vai ler em Marcos. Vocês compreenderam um outro aspecto. E ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Em outras palavras, Jesus estava falando para os fariseus isso, para os pecadores que estavam ali. Jesus falou assim, não são os justos que precisam de médico, ou os saudáveis, mas os do... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem são os saudáveis? Quem são os justos? Não, esses já são os pecadores regenerados. Quem são os saudáveis? Quem são os justos? Não tem. Em outras palavras, Jesus está falando assim para os fariseus, vocês, por ser mestres da lei, pensam que não precisa de um médico. Vocês nunca vão reconhecer que estão doentes. Por isso vocês não precisam de um médico. Mas esses pecadores aqui, eles sabem que eles são pecadores. Por isso eu vim para eles. Vocês compreenderam? Vocês se intitulam justos e saudáveis, então vocês não precisam de mim. Mas esses pecadores, por isso que eu estou sentado aqui comendo com eles. Compreenderam? Porque não tem um justo. A Bíblia fala em Isaías que o pecado do homem, o pecado original de Adão, fez separação entre Deus e o homem. Não há um justo. Romanos, se eu não me engano, versículo agora, Romanos 6:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de... Então não tem um justo. Por isso que a Bíblia fala que quando você crê em Jesus, nós somos justificados, nós nos tornamos, mas de nós mesmos a gente não é. Glória a Deus. Amém? Então o que Jesus estava fazendo aqui com os fariseus? Eu vim para os pecadores, porque vocês já se sentem saudáveis. Na cabeça de vocês, no coração de vocês, vocês já estão bem com Deus. Não precisa de ajuda. Vocês estão entendendo, igreja? Aquela pessoa que está doente, mas não ela sempre quer estar por cima. Ela não quer ficar vulnerável diante da presença de Deus para ser curada. Essa pessoa, igreja, vai ser que nem aquele povo no deserto. Ela vai rodar. Ela sai do Egito,
Por isso que eu estou falando do crente. Ele sai do Egito, mas ele nunca entra em Canaã. Ele fica só no deserto. Não, mas Deus prometeu. Deus falou que ia fazer. Só fica lá no futuro que Deus falou que ia fazer. Ela não vive nada. Por quê? Porque ela está bem. Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito. Mas Deus desejava tirar o Egito de dentro do povo. E o único meio de acessar o Egito dentro do povo é o povo se quebrantando. Reconhecendo que não, certo, Deus. Eu preciso de fato ser mudado. Eu estou vivendo aqui na sua presença, mas quando eu olho para o dinheiro, quando eu olho para, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha família, eu vejo com uma visão humana ainda. Vejo com uma visão carnal. Eu olho para o meu marido, quando ele não faz o que eu não quero, eu quero bater nele. Eu olho para minha esposa, quando ela é chata, eu quero me separar logo. Eu olho para o dinheiro, o pouco que eu tenho, eu quero, sabe, o mundo vai acabar e eu preciso guardar. Eu ainda tenho uma visão humana das coisas. Sim ou não? Eita, tá pegando agora. Glória a Deus. Eu olho para a minha vida espiritual e vejo que muitas vezes estou sendo negligente. Não tenho amor e gratidão nenhuma para com o Senhor. Pelo tudo que o Senhor me fez e eu só venho para a igreja e... Vocês estão entendendo, igreja? O Egito dentro da pessoa, ela vê a vida dela com uma perspectiva natural. A Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que se inclinam para o Espírito, eles têm a mentalidade espiritual, Romanos capítulo 5. Mas aqueles que vivem segundo a carne, eles têm a mentalidade carnal. Então a pessoa pode ser filha de Deus, salva em Jesus, mas viver nessa terra de maneira carnal. Vou dar um exemplo simples aqui, bem simples para vocês entenderem. Quando alguém faz algo que machuca ele, ou machuca ela, que contraria, que fere, a pessoa logo se espinha. Não, porque eu sou crente, mas também não é desse jeito. Cadê o Espírito Santo nessa hora? Vocês estão entendendo? Assim, um arrependimento. Ele produz frutos. Quais os frutos que o arrependimento produz? Os frutos do Espírito. Você vai ser manso, humilde, simples, ciente, benigno, vai ter fé, alegria. Tem pessoas que pensam que isso é impossível. Igreja, se está escrito na Bíblia, se Deus deixou ali é porque dá para viver. Não vai ser tudo de uma vez e da noite para o dia, mas esse deveria ser pelo menos o seu alvo. Vocês estão entendendo? Tem pessoas, igreja, que ela pede uma bênção para Deus e Deus é tão bom que Ele dá. Ela pensa que aquilo ali que Deus deu para ela é tudo. Se os olhos do coração dele se abrissem. A Bíblia fala que Deus estava guiando o povo através de Moisés no deserto. Ele estava com fome, vinha comida. Ele estava com sede, vinha água. A roupa crescia. Tudo o que eles precisavam. Mas era o desejo de Deus aquilo ali? Aquilo ali era só o suprimento das necessidades. O desejo de Deus era colocar eles em Canaã, na terra que mana leite. Mas eles ficou... lá no Egito nós comíamos cebola. Parecia que era mais fácil quando nós estávamos lá. Vocês estão entendendo, igreja? Se não há arrependimento em você, você está aqui na igreja, mas interiormente, pessoalmente, sua visão, sua maneira de ver, sua mentalidade é carnal. A Bíblia fala que aquele que não tem o Espírito Santo, que não vive debaixo do entendimento do Espírito da palavra, ele não compreende as coisas de Deus, parece-lhe loucura. Ele é carnal, ele não consegue discernir, ele discerne pela carne. Glória a Deus. Amém? Amém? Provérbios 3, 5. Fala assim, o que não reconhece que está doente, nunca vai pedir ajuda. Provérbios 3, 5. Provérbios capítulo 3, 5. Quero ler Quero ler esse versículo para vocês em outra tradução também, para vocês compreenderem ainda mais. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vou pedir para Thaís colocar uma tradução ainda mais simples. Thaís, coloca NVT nesse versículo. Uma tradução da palavra de Deus mais simples para vocês compreenderem. Provérbios 3, 5, Thaís. Versão NVT, por favor. NVT. Essa é NVB. Isso, ó. Olha, igreja.
Busquem a vontade dele em tudo o que Não, põe o 5, Thaís. A gente vai no 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Se você depender do seu próprio entendimento, a sua maneira de pensar... Igreja, tem pessoas que ela pensa a coisa maligna e a coisa maligna dá certo, sim ou não? Aí ela pensa que Deus que está abençoando, sim ou não? Porque no fundo, o Deus dela não é o Deus verdadeiro, é o próprio entendimento. Não, eu contei uma mentirinha aqui, o negócio deu certo, é porque Deus está passando um pano. Vai que você vai cair do cavalo. Vocês estão entendendo? A pessoa está confiando no seu próprio entendimento? Não confie no seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. Está em outro. Põe o 6 agora, Thaís. Pega essa parte, igreja. Busque a vontade dele em tudo que Tá vendo? Tem áreas da sua vida, sim ou não? A gente costuma dividir as áreas da vida para ficar mais simples de você entender. Qual que é a vontade de Deus nas minhas finanças? Qual que é a vontade de Deus no meu casamento? Qual que é a vontade de Deus na minha vida espiritual? Qual que é a vontade de Deus nos meus relacionamentos familiares? Qual que é a vontade de Deus no meu trabalho, na minha profissão? Senhor, qual que é a sua palavra? Para cada área da sua vida, Deus tem uma pá. Quando você busca ela, você vive por ela, quem está garantindo aquilo ali? Deus. De quem você está dependendo? De Deus. Igreja, se você é cristão, se você tem o Espírito Santo e você quer levar a sua vida independente de Deus, você vai sofrer. Você vai chegar no seu casamento, você é aquele enrosco. Se você tiver o Espírito Santo, o seu casamento vai ser como? Vai ter paz. Porque um vai ter, por mais que tenha discordâncias, daí é normal. A gente está sendo aperfeiçoado, amém? Mas vai ser aquela discordância que vai sair algo bom dali, que vai sair um crescimento. Não é aquele, ele está bravo comigo, eu já não olho na cara dele. Vou fazer aquele, como é que é? Viu a palavra agora? A pessoa se endurece com o outro, poder dar aquele, eu esqueci a palavra. É para deixar o outro cansado. Eu não vou falar com ele, vou ficar um bom tempo sem falar para ver se ele... Isso é orgulho, isso é falta de sabedoria. Não, tá errado, ele fez isso, me machucou, vou sentar, vou conversar. Aí, o gelo. Pronto, vou lembrar a palavra aí. Vou dar um gelo nele. Imagina se Deus fosse dar um gelo em você. Aí você ia ver coisa, né? Vocês estão entendendo? Vocês compreenderam? É isso, igreja. Se você tiver a mentalidade espiritual para lidar nas áreas da sua vida, sabe por que muitas pessoas fogem do arrependimento e muitas pessoas não reconhecem que está doente? Porque ela tem medo da dor, sim ou não? Vou dar outro exemplo para ilustrar para você. Imagina que um homem está andando de moto e caiu. Se ralou todinho de moto. Sabe quando raspa a roupa no asfalto e gruda o asfalto, a roupa machucada? Já viram isso, sim ou não? Aí ele chega no médico. O médico fala para ele o quê? Tem que escovar? Se não escovar, acontece o quê? Infecção é perigoso, tem que arrancar. Você prefere arrancar a perna ou escovar? Tem pessoa que não quer ser escovada. Fala, não estou doente não, a perna está lá sangrando. Não, está tudo bem, que aleluia, glória a Deus. Não, igreja. Eu vou mostrar para vocês até um profeta, até um homem para pregar aqui para vocês, tem que ser escovado. Vou ler aqui para vocês não saberem que não é palavra minha. A pessoa que não é curada, igreja, ela nunca vai curar. Porque ela está ferida, mostrando para os outros que está curada. Aí quando ela fala, só sai ferida. Ela só fere, só machuca. Vocês estão entendendo? Por que a pessoa não quer ser escovada? Por quê? Porque dói. Porque dói. Dói, igreja, quando você olha no espelho, ou quando você olha para a Bíblia. Você não tenta tirar nada da Bíblia, mas você olha para ela e ela tira de você. Olha para ela e fala, meu Deus, eu não tenho paciência não, Jesus. Está me faltando o amor aqui. Está me faltando a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Acontece o quê? Dói, sim ou não? Mas é ali que você vai encontrar a vida. Quando doer, você fala, Senhor, fala, filho, o meu poder está exatamente para fazer isso em você. Meu poder está para tocar exatamente onde você não consegue. Glória a Deus. Fala assim, vou suportar a dor. Fala assim, a dor em Deus não vem para me destruir. Fala assim, a dor em Deus, ela me constrói. Fala assim, a dor em Deus, ela me transforma. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Mesmo sendo filho, está escrito em Hebreus, ele aprendeu por meio das coisas que sofreu. O cristão muitas vezes não quer passar nada. Mas se Deus está comigo, eu estou passando isso, meu Deus. Ô irmão, não, varão. Não, irmã de Deus. Deus está com você e é na dor que você vai ver Ele. Vocês estão entendendo? Estou profetizando dor para vocês.
Eu estou falando que muitas vezes você vai passar, é que nem Jesus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual que foi a resposta do pai? Não é possível. Você vai ter que passar. Mas eu vou estar com você enquanto você passa. Está escrito em Lucas que ele envia um anjo para passar com Jesus. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando você está igreja, quando está doendo, você só olha para aquele momento. Você esquece o todo. Sim ou não? Sim ou não? Vamos supor que você brigou em casa. Não, eu quero saber, eu vou embora. Aí vai embora. Você só está olhando para aquele momento. Quando a ficha cai, quando cai, você vê que você deixou sua esposa, seu serviço, sua família, sua igreja, sua comunhão, por causa de uma coisinha. Por causa de um momentinho de dor. Glória a Deus. Bíblia diz em Pedro que é agradável a Deus que por causa da sua consciência para com Deus você passe um momento de dor. Isso sobe como um perfume agradável. E às vezes a dor, igreja, não é dor de passar uma necessidade, nada disso. A dor às vezes é de ser confrontado aqui dentro. Essa daí não tem como você fugir. Você vai deitar, você vai levantar, você vai acordar e você está vendo confronto acontecendo. Fala assim, mas é pro meu bem. Glória a Deus. Amém. Ó, verso 6. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará. Então se você buscar, ele vai fazer o quê? Vai te mostrar. Ele vai falar, filho, filha, é por aqui. Filho, filha, esse é o caminho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai lá em Isaías 6, correndo pra gente encerrar. Tinha mais aqui para pegar para vocês, mas Isaías 6. Ai, igreja, eu queria ter mais uma horinha com vocês para pregar só sobre os benefícios do arrependimento. Só sobre o... Pregar para vocês aqui a parte que precisa. Mas depois que você já entrou nesse lugar, Jesus vai dar graça. Falar que nem meu pai agora. Uma hora nós quebra esse relógio. Isaías 6, 4. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 4. Ó, para localizar vocês aqui. Aqui é Deus chamando o profeta Isaías. Fala assim, um profeta. Quem é um profeta? Um homem de Deus. Isaías, por sinal, um dos profetas que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Olha aqui, vamos ler aqui para vocês verem o que aconteceu com o profeta. E ele já era profeta e já profetizava, amém? Isaías, capítulo 6, verso 4. Ele está tendo uma visão aqui. Ele está tendo a visão do trono de Deus. Verso 4. E ao som das suas vozes, batendo das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Verso 5. Então gritei. Isaías falando. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios. Quer dizer, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a presença de Deus, ele olhou para Deus, ele olhou para si, e falou, ai de mim, estou vendo que é santo, sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo que é impuro de lábios, que faz tudo bagunçado. Por que ele falou ai de mim? Ele falou, e agora? Ó, vivo no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. O que Isaías fez aqui? Ele reconheceu que ele tinha os lábios Se Isaías falasse assim, ai de mim, porque sou um homem de ouvidos impuros. Ai de mim, sou um homem de olhos impuros. Olha o verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Verso 7. E com ela tocou a minha boca. Se ele tivesse falado assim, eu sou um homem de coração o anjo ia pegar a brasa e ia até ele e fazer o quê? Colocar no coração. Aonde ele aonde você reconhece, igreja, você está errado, que precisa mudar, é ali que Deus vai tocar. Vou formular ainda, Deus só pode tocar quando você reconhece, porque Deus não é que nem o diabo, ele não invade a sua casa. Ele te chama ao arrependimento. Com ela tocou em minha boca e disse, veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será e o seu pecado perdoado. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, envia-me-á. Então ele chegou diante da presença de Deus. Ele olhou para Deus, olhou para si mesmo e falou, sou um homem pecador. Completamente impuro. Mas pelo fato dele ter reconhecido, Deus foi lá e purificou.
Depois Deus falou, agora vai. E anuncia a eles a minha palavra, profetiza. Até um homem de Deus, Isaías, precisou passar por isso, sim ou não? Pela cura. Pelo processo de reconhecer que há coisas erradas dentro de você e que se você não parar para resolver, você vai viver a vida toda tentando resolver sua vida. Mas se você não resolver a sua vida interior primeiro, aqui fora não adianta nada. Vou dar um exemplo. Você vai pagar a parcela do carro, a parcela da casa que você fez, você vai pensar que vai ter paz. Não vai. Você vai sentar no sofá, por você não ter resolvido as coisas interiores, você vai ficar perturbado. Vocês entendem? Porque tem coisas dentro de você que precisa ser resolvida. O chamado arrependimento é para transformar dentro. Glória a Deus. Amém? Compreenderam? Tem mais 5 minutos, sim ou não? Vai, vamos correr lá. Verso 5, vamos correndo. Mateus 8:5, perdão, igreja, falei verso 5. Mateus 8:5. Mateus 5:8. Correndo, vamos correndo. Mateus 5:8. Fala assim, os benefícios. Vou contar aqui só 2. Queria uns principais, vai. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a... Então, quando o homem está impuro, o relacionamento dele com Deus fica como? É distorcido, fica bagunçado, sim ou não? Quando ele se sujeita, quando ele se arrepende, deixa Deus purificar, o que começa a acontecer com ele? Bem-aventurados os puros de coração. Não é o puro que se purificou, é o puro que se deixou ser purificado. Ele faz o quê? Viver a... Como assim? Ele vai ver Deus? Ele vai ver Deus. Mas como assim? Ele vai ver um ser? Vai profundo um pouco. Você vai ver Deus em todos os seus caminhos. Você vai ver Deus... Sabe quando você tem aquela segurança que Deus está com você, que você está com Ele, e que você vê Ele agindo em seu favor na sua vida? Que não depende de fulano, não depende de ciclano, não depende de ninguém. Tudo na sua vida para acontecer depende única e exclusivamente dele e de você, pela fé. Isso é ver? Eu gostaria de pregar isso mais tempo, um pouquinho mais profundo. Você percebe a manifestação e o mover do Espírito de maneira invisível, quando ninguém está vendo, porque você conhece a Deus. Você vê o invisível. Aí em 2 Coríntios 3,16. Deixa eu ler esse último e encerro. 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16. O homem e a mulher de Deus que quer servir a Deus, na obra de Deus, se ele não se permitir passar por esse processo de cura e de arrependimento, de transformação, ele não vai ter vida. A vida de Deus vai fluir através dele. Sim ou não? Ele vai ver um problema, quando uma pessoa vier até ele para resolver um problema, ele vai jogar a culpa na pessoa. Sim ou não? Que a culpa é dela, ela já sabe. Você dá a solução para ela, o caminho. Mas por que ele não vai conseguir dar o caminho? Quem ele conhece. Ele não chegou lá. Vocês estão entendendo? Amém? Fala assim, respeitar os processos. Fala assim, não vou pular etapa. Fala assim, o que Deus tiver de fazer comigo hoje, vai fazer hoje. E amanhã, Ele vai fazer amanhã. Igor, Deus me prometeu que eu vou ser o presidente do país. Mas hoje você não é o presidente do país. O que Deus está fazendo com você hoje? Hoje Deus está me ensinando a amar minha mãe e meu pai. A honrar as primeiras autoridades em casa. Então faz o que Deus está falando para você fazer hoje. Você vai chegar lá onde Ele falou. Glória a Deus. Amém? Fala assim, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Tem um desconfortozinho na hora de ser curado, amém? Não é essa dor desse mundo. Você sofre, sofre, sofre e não sabe por que sofre. Amém? Fala assim, a dor que vem de Deus, ela sempre vem com propósito. Sim ou não? Deus não quer ninguém sofrendo à toa. Você vai falar, varão. Segura aí. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Aqui ele está falando no contexto aqui, é da nova aliança no sangue de Cristo. Verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, onde há o Espírito do Senhor? Aonde o Espírito do Senhor na sua vida tocou naquela área, você vai encontrar libertar e liber. Por isso que tem área da sua vida
que é presa. Porque ali o Senhor não governa, ali o Senhor não domina. Ali ainda quem manda é você. Glória a Deus. Fala assim, onde está o Espírito do Senhor? Ali tem liberdade. Então na área da sua vida que o Espírito do Senhor governa, ali você vai encontrar o favor do Senhor, a presença de Deus, a alegria do Espírito. Amém? Verso 18. Para dar uma luz de esperança no coração de vocês. E todos nós que com a face, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. Na Bíblia de vocês está escrito assim, estamos sendo transformados de glória em glória. Viu? Aonde você chega e se arrepende, acontece o quê? Deus derrama a sua glória. Está escrito em Romanos que o homem foi destituído da glória. Quando você reconhece, Deus derrama a sua glória a Deus. Vocês entenderam? Amém? Então fala assim na área. Eu reconheço. É lá que eu sou transformado. Fala assim, a transformação, ela é contínua. Por isso você nunca pode parar de beber da água do Espírito. Igor, eu já consigo perdoar as pessoas. Amém. Agora Jesus quer que você aprenda a amá-las de maneira intencional. Como é isso, Igor? Você vai lá e faz o bem de maneira intencional. Para a pessoa saber que Deus ama ela. É aprendendo a andar no Espírito. Igor, eu já consigo perdoar. Agora o Espírito Santo vai te ensinar a ser paciente. Você está sendo transformado? E você vai se parecer com quem no final? Com quem era para você parecer lá no Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu e você se arrepende e se submete à palavra de Deus e ao Espírito, a gente é transformado de glória em com a glória que é cada vez maior, a qual vem do Espírito do Senhor, que é esse. Então é o Espírito. Se é o Espírito Santo, significa que o trabalho é de dentro para glória a Deus. Vocês entendem? A palavra de Deus produz uma transformação real. Quando a coisa é real, sempre vai ter uma resistência. Sempre vai ter uma resistência. Por quê? Porque o diabo não quer a pessoa seja livre. Então sempre vai ter uma resistência. O segredo é fazer o quê? Permanecer. Senhor. Glória a Deus. O segredo é permanecer. À medida que você vai ouvir na palavra, que você de verdade se arrepende, a transformação acontece de dentro para... É uma transformação genuína e duradoura. Tudo que você precisa fazer é o quê? Se alimentar do pão vivo que desce do céu e beber do vinho, que é o Espírito. Fala assim, a palavra é o pão, o vinho é o Espírito. Então você come do pão e bebe do você vai sendo transformado aí dentro de você. E depois, como resultado, as pessoas vão ver e vai acontecendo aqui fora. Mas primeiro é aí. Feche os seus olhos nesse momento. Coloca a mão no seu coração. E depois de ter escutado a palavra que veio de Deus, pergunte agora para o Espírito Santo se há alguma área do seu coração, se há uma área da sua vida que você precisa se arrepender. Se há alguma parte da sua vida, Senhor, tem alguma área que eu preciso me submeter a Ti. Tem algum aspecto da minha vida, Pai, que eu não me entreguei, que eu não me rendi completamente a Ti, Senhor. Me cura nessa noite. A gente leu que aquele que reconhece, aquele que confessa e deixa, esse encontra o perdão. Mas aquele que esconde, aquele que oculta, aquele que tem vergonha, mas se eu contar, mas se eu falar para Deus, ou se o irmão souber. Igreja, melhor as pessoas saberem e você ser liberto, do que você ficar escondendo, guardando isso daí e ficar preso, amarrado a vida inteira. Por isso, coloque para fora agora. Gostaria de que você, com seus olhos fechados, fale. Se Deus trouxer algo no seu coração, fale. Use a palavra tem poder. Sabe, reconheça em palavras, Senhor, de fato, nessa área com o meu esposo, nessa área com a minha esposa, nessa área das minhas finanças, eu tenho sido negligente. Pai, eu sei que eu poderia me render e me submeter ao Senhor nessa área, mas eu não consigo, eu quero declarar com as minhas palavras, Pai, que eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo.
me muda, me transforma. Eu quero ser um agente de transformação e de mudança na minha família, no meu trabalho, na minha escola. Transformar o seu coração, visitar o seu ser. Olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Pai. Essa foi a oração de Davi. Davi orou dizendo: vê se há em mim, Senhor, algum caminho que não te agrada. Vê se há em mim, Senhor. Vê se há em mim alguma parte, alguma área que não está de acordo com o Senhor. Na área que você reconhecer, você vai sentir a unção de Deus vindo sobre você. Na área que você reconhecer que precisa de mudança, a área que você reconhecer que está doente, vai ser nessa área que a unção de Deus vai repousar sobre você. E a unção de Deus não vai sair de lá até que você seja completamente mudado. A unção de Deus não vai desapegar de você até que você seja moldado, até que você seja transformado. A unção de Deus não vai sair de lá até que você seja liberto, até que você seja livre. Posso sentir uma unção de cura aqui. Uma unção de cura, mas não só do físico, do coração. Uma unção de aquebrantamento, de arrependimento. Uma unção de se humilhar e se render aos pés dele. Fale para ele, fale: Senhor, todo o meu ser está em tuas mãos. Assim como o profeta Isaías viu a sua glória, revela em mim, Senhor, se há um caminho mau. Você vai receber uma unção de aquebrantamento, um choro, um profundo choro vai sair de você, e é o Espírito Santo. Terra seca, assim é minha alma, de ti. Reconheça que você precisa dele. Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta meu cor, preciso de ti. Sinta a unção do Espírito vindo sobre você agora. Fizeste por mim, com até o céu, tua misericórdia sem fim. Se compadece dos filhos
assim tu me amas. Glória la 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 saria Maria la 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 la. Transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Deixa o Espírito invadir o seu ser. Reconheça que sem Ele você não consegue. Sem a presença dEle você não consegue. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Você vai começar a sentir a presença do Espírito tocando o seu coração, tocando o seu corpo físico e penetrando a sua alma. Se coloque de pé com seus olhos fechados. Tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão profunda me cegar. Mas eu não vou desistir. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você vai sentir a presença do Espírito penetrando o seu coração. Contigo até o fim. Distante De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu Respira.